Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 4, que tem como título O Corpo como Templo do Espírito Santo. Temos como objetivos específicos, isto é, como finalidades a serem alcançadas com esta ministração, em primeiro lugar, levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Em segundo lugar, ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. Por fim, conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que na versão da revista nos diz: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Comparando traduções, a versão dinâmica NVT, nos versículos 19 e 20 do mesmo capítulo, nos diz: Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Conclusão paulina. Portanto, honrem a Deus em seu corpo ou com seu corpo. A forma como enxergamos o nosso corpo revela muito sobre a nossa compreensão moral e espiritual da vida. E a gente pode perceber que há diversas maneiras pelas quais uma pessoa pode se relacionar com o seu próprio corpo. Em primeiro lugar, alguns o mimam e o transformam em um objeto de idolatria, dedicando-lhe excessiva atenção e prestando um culto à aparência. É um extremo muito perigoso. O extremo oposto é quando as pessoas o veem, ou veem um corpo com desprezo, com vergonha, como se fosse um fardo, ou como se o corpo fosse algo indigno. Essa cosmovisão, ela é influenciada pelo gnosticismo e pelo neognosticismo. Há ainda quem trate o corpo como uma simples máquina de produção, valorizando apenas pelo que ele é capaz de realizar ou render. Essa cosmovisão, ela despreza as pessoas com deficiência, ela despreza as pessoas com incapacidade, as pessoas da terceira idade. É uma cosmovisão terrível. Outros ainda utilizam o corpo apenas como arma para obter poder, status e domínio sobre os outros. E muitos o dedicam a prazeres carnais, permitindo que ele se torne instrumento de vícios e de paixões desordenadas. Todas essas perspectivas não refletem a perspectiva bíblica. O apóstolo Paulo apresenta uma visão completamente diferente do corpo nestes textos que acabamos de ler, versículo 19 e 20. Para Paulo, o corpo é o templo do Espírito Santo. E essa perspectiva eleva o corpo humano a uma dignidade espiritual única, pois o transforma em morada de Deus. Nós devemos enxergar quem somos, essa parte material da nossa constituição, com as lentes da palavra de Deus, pois isso fará toda a diferença na forma como nos relacionamos conosco mesmo, com as outras pessoas e com o nosso Criador. A verdade prática, em complemento, nos diz: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. E eu quero me prender a essa pequena expressão: faz toda a diferença. Vamos lá. Em primeiro lugar, faz toda a diferença na forma como valorizamos o corpo. Quando o cristão entende que o Espírito Santo habita nele, o corpo deixa de ser visto como algo comum, trivial, fútil. Ele passa a ser reconhecido como sagrado, santo, consagrado, separado para Deus. Essa consciência impede tanto a idolatria do corpo quanto o desprezo por ele. O crente que tem essa convicção aprende a cuidar de sua saúde, de seus hábitos, de sua aparência, sabendo que, fazendo isso, estará cuidando do templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, faz toda a diferença na forma como usamos o corpo. A presença do Espírito Santo transforma o corpo em um instrumento de serviço para Deus.
e não para o pecado, pois o cristão entende que não pode empregar o corpo para práticas que desonram a Deus, pois o templo, o seu corpo, não é lugar de impureza. A consciência de que o Espírito Santo habita em nós orienta as nossas decisões morais, os relacionamentos e o uso dos sentidos. As minhas mãos, o meu tato, os meus olhos, o meu olfato, a minha audição, todo o meu corpo, ele é usado para a glória de Deus. E isso nos leva ao terceiro ponto. Faz toda a diferença na forma como consagramos o corpo ao nosso Senhor e Salvador. Saber que o Espírito Santo habita em nós nos desperta em mim, em você, ou pelo menos isso deve acontecer, o desejo de viver completamente para Deus. O corpo torna-se oferta de adoração, como Paulo declara em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é um sacrifício de animais degolados, não é um sacrifício morto, mas é um sacrifício vivo, um sacrifício santo, e que Deus possa dizer assim: eu me agrado disso aqui. É um sacrifício ao gosto de Deus. E essa consagração, essa entrega, essa oferta do nosso corpo, ela deve ser voluntária e total. O crente reconhece que pertence ao Senhor, pois foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Logo, cada gesto, palavra e ação passa a ser um ato de culto, de adoração a Deus. Vamos à exposição dos pontos e subpontos. Eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube que curtam, comentem, compartilhem. Vocês me ajudaram muito nos últimos vídeos e eu continuo contando com essa boa ação de vocês. Em reciprocidade, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download gratuitamente do subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Reforçando, curta, comente e compartilhe, assim os irmãos estarão nos ajudando muito. E dê uma olhadinha aí se você é inscrito. Se não, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Aqui embaixo aqui na descrição, também vou deixar um link para você conhecer a plataforma da ferramenta EBD. Faça como 10.000 professores e alunos já fizeram e torne-se um assinante da ferramenta EBD. Irmão Murilo, quais os benefícios de ser um assinante? Muitos, pois semanalmente nós publicamos só na plataforma da ferramenta materiais exclusivos para os assinantes. Slide, dinâmica, cursos de capacitação, lá tem curso de leitura, curso de oratória, curso para os professores da escola bíblica dominical. Além disso, os irmãos têm fluxograma, infográfico, motion, narração profissional, recursos didáticos, tudo isso em um só lugar, de forma que a plataforma da ferramenta EBD é o local onde o superintendente, o dirigente, o professor, o adjunto, o tesoureiro, o secretário, o porteiro da escola dominical encontra tudo o que precisa em um único lugar. E o link está aqui na descrição do vídeo. A plataforma da ferramenta ou a ferramenta EBD está em um preço extremamente promocional, pois a assinatura anual, não é mensal, anual, está custando o preço de uma pizza e de uma Coca-Cola. Confere lá. Ponto 1. Corpo, propriedade e habitação divina. Olha o que diz a nossa primeira proposição, o subponto de número 1. Comprado e selado. Preste atenção nessas duas palavras. Comprado e selado. A lição diz: assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Temos aí a menção de duas passagens bíblicas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e Efésios, capítulo 1, versículo 7 ao 13. A fim de cumprir a proposta desse subponto, o professor em classe deve expor estes dois textos bíblicos. Vamos à primeira referência, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que já conhecemos na versão NVT, e agora iremos lê-lo na Nova Almeida atualizada. Nos diz o texto bíblico: porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Deus tem direito sobre o nosso corpo, primeiro, por ser o Criador, e segundo, por ser o nosso remidor. Ele tem direito sobre a nossa vida porque ele nos criou. E em segundo lugar,
porque ele nos comprou na cruz do Calvário por meio do sacrifício expiatório, redentivo de Cristo Jesus. Somos do Senhor em virtude da criação e da redenção. E essa passagem se refere particularmente ao segundo caso. Pertencemos a Cristo desde o Calvário. Fomos comprados por bom preço. A cruz mostra o preço que o Senhor Jesus pagou por nós. Ele nos considerou tão valiosos que se dispôs a nos comprar com o seu sangue precioso, mais precioso do que prata e do que ouro. Seu amor por nós é tão grande que ele se dispôs a levar os nossos pecados sobre seu corpo na cruz. E à luz desse fato, não posso mais me considerar dono do meu corpo. Meu corpo foi remido por ele, foi comprado por ele. O preço pelo resgate do meu corpo, de quem eu sou, e de quem eu sou aqui eu me refiro à minha constituição completa, corpo, alma e espírito, foi pago na cruz do Calvário por Jesus. Então eu sou dele, eu pertenço a ele. Preste atenção, se eu sou dele, e se eu usar o meu corpo como bem entender, estarei agindo como um ladrão que toma para si algo que não lhe pertence. Em vez disso, eu e você devemos usar o nosso corpo para glorificar a Deus, o seu proprietário legítimo. Glória a Deus. Eu me lembro sempre de uma ministração do pastor Genival Bento, quando ele estava passando em um lugar e ele viu em uma notícia de jornal a contratação de Neymar, quando ele saiu do Barcelona e foi para um time chamado PSG. Aí a contratação foi não sei quantos milhões de euros, quase R$1 bilhão na época, não é? E o Genival perguntou ao irmão que estava com ele, por que esse jogador ele vale tanto dinheiro assim? Tantos milhões de reais, por que ele vale tanto? Aí o irmão olhou para ele assim, riu e disse, pastor, ele vale esse dinheiro todo porque ele é craque. Ele é craque. Aí o pastor começou a chorar, daquele jeitão dele, né? Pastor, o que foi? É porque eu não sou craque. Eu não sou craque. E Jesus pagou um preço mais alto do que o PSG pagou por Neymar. O preço do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Não tem dinheiro no mundo, não tem dólar, não tem euro, não tem prata, não tem ouro que seja mais precioso, mais valioso do que o sangue de Jesus. E ele pagou esse preço por mim, mesmo eu não sendo craque, mesmo eu sendo quem eu sou, falho, desprezível, pecador. Não pense em muita coisa não, viu? Você não é nada. Sabe onde está e em que consiste o seu valor? No preço pago por Jesus em benefício da tua vida, lá na cruz do Calvário. Você não era craque não, mas ele pagou um alto preço por você, de forma que agora você pertence a ele. E à luz desse fato, a gente não pode mais se considerar dono do nosso próprio corpo. E certo escritor, ele captou essa verdade de forma bem interessante quando escreveu: cabeça, falando sobre o corpo, cabeça, pense naquele cuja fronte foi cingida de espinhos. Mãos, labutem por aquele cujas mãos foram pregadas na cruz. Pés, apressem-se em cumprir as ordens daquele cujos pés foram transpassados. Corpo meu, seja templo daquele cujo corpo foi contorcido por dores inexprimíveis. Fomos comprados por bom preço e pertencemos a ele. O segundo texto é Efésios, capítulo de número 1, versículos 7 ao 13. Vamos conhecer a passagem que nos diz: nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o ministério da sua vontade, ou mistério, digo, da sua vontade, segundo seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho
conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam, olha aqui a expressão, o selo do Espírito da promessa. Neste texto aqui, antes de falar do selo do Espírito Santo da promessa, Paulo destaca 4 bênçãos procedentes de Cristo. Primeiro, ele nos remiu, ele pagou o preço pela nossa vida, ele nos resgatou. Segundo, ele nos perdoou. Você quer bênção maior do que essa? Por aí o pessoal diz, tome posse da vitória, tome posse de casa, tome posse de carro, tome posse disso, daquilo, da chave, receba isso e aquilo. E aqui a gente diz, receba o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Não há bênção maior do que essa. Aí olha aí uma terceira bênção. Ele nos revelou a vontade de Deus. E tudo isso está no texto que eu deixei aí para vocês. Essas expressões, elas estão marcadas em azul, ok? A quarta bênção, ele nos fez herança. E por fim, no versículo 13, revelando a quinta bênção por meio de Jesus, nosso Senhor, temos a menção do selo. O que é esse selo que recebemos quando cremos em Jesus? O Warren Wiersbe fala sobre 4 aspectos da selagem do Espírito. Primeiro, o selo fala de uma transação comercial consumada. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E a prova é que ele infundiu em nós o seu Espírito no momento em que aceitamos Jesus. Em segundo lugar, o selo fala de um direito de posse. Somos dele. E a característica, aquilo que demonstra, a prova que demonstra que somos dele, é justamente a presença do seu Espírito em nossas vidas. Em terceiro lugar, o selo fala de proteção. O selo romano sobre a tumba de Jesus era a garantia de que ele não seria violado. Assim, o crente pertence a Deus. O Espírito foi nos dado para estar para sempre conosco e jamais nos deixará. E, por fim, o selo fala de autenticidade. O selo, bem como a assinatura do dono, atesta a genuinidade do documento. E é por essa razão que o apóstolo diz em um texto paralelo, Romanos 8 e 9, o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O selo é isso. Você tem o selo, você tem o Espírito, você pertence a Cristo. Portanto, fica claro que nosso corpo pertence a Deus e que fomos selados pelo seu Espírito como sinal de que pertencemos a Ele. O subponto 2, e aqui a gente vai passar mais rápido, nos diz: não sabeis vós? É uma expressão que aparece em todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 6. Acho que ficou redundante, né? Em todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 6. Mas aparece no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. E Paulo, aliás, a lição nos diz o seguinte: a pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Já lemos esse texto no nosso texto áureo, certo? Ele também faz parte da leitura bíblica em classe. Então você já está familiarizado com essa passagem bíblica. No contexto de 1 Coríntios, capítulo 6, tomando o versículo 15 como ponto de partida e indo até o versículo de número 20, a pergunta, não sabeis vós, tem o propósito de corrigir a visão distorcida dos coríntios sobre a sexualidade e o corpo. Eles haviam recebido de Paulo um sólido ensino quanto a essas questões. Por isso, essa pergunta ela ganha um tom exortativo. O tempo que Paulo passou em Corinto, Paulo ensinou isso a eles. E agora Paulo está dizendo a eles o seguinte: a prática de vocês está um tanto incoerente com aquilo que vocês aprenderam de mim. Tanto é que, analisando essa passagem bíblica, toda essa perícope de 15 a 20, alguns pontos podem ser levantados. Primeiro, ignorância prática e não teórica. Eles sabiam, conheciam a doutrina, conheciam o que Paulo ensinou quanto a esse assunto em específico, mas não estavam vivendo de acordo com tal doutrina.
Paulo não os acusa de ignorância intelectual, mas de incoerência prática. Eles conheciam a verdade, porém deixavam de aplicá-la em sua ética diária e, sobretudo, na parte sexual. Em segundo lugar, essa perícope também nos revela a falta de discernimento espiritual dos coríntios. Essa pergunta que Paulo faz, não sabeis vós? Ela revela a desconexão entre conhecimento e prática. Mesmo instruídos por Paulo, durante 18 meses, os coríntios tiveram o maior teólogo da igreja primitiva, os discipulando durante 18 meses, conforme Atos capítulo 18, versículo de número 11. E mesmo recebendo toda essa instrução, todo esse ensino, os crentes agiam como se não compreendessem a gravidade espiritual do uso indevido do corpo. E estavam se deixando levar pelo espírito da época, pelo costume dos coríntios, se entregando à carnalidade e aos pecados da imoralidade sexual. Ainda essa perícope, ela nos fala que o corpo, ele é um espaço para que a gente exerça a mordomia. Paulo, ele redefine de forma radical a visão do corpo em uma cultura que o considerava mero instrumento de prazer ou elemento sem valor espiritual. Para Paulo, o corpo pertence a Cristo. Ele é templo do Espírito Santo e está destinado à ressurreição. Por essa razão, ele deve ser administrado com reverência. Porque lá na igreja de Corinto, aliás, a igreja de Corinto, ela vivia ali naquela cidade que estava rodeada, que estava ladeada de filosofias gregas pagãs, de que o corpo não tinha valor, o corpo era a prisão da alma, e além disso, havia a crença de que aqui nesse mundo a gente deve mesmo aproveitar, a gente deve se divertir, e portanto, já que o corpo é mau, já que o corpo é matéria, já que o corpo vai se acabar, a gente pode se entregar aos prazeres carnais, pode entregar o corpo às ilicitudes, à imoralidade. A igreja que estava nesse contexto não podia ser influenciada por ele. E por isso, Paulo está dizendo aqui aos Coríntios o seguinte: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, e é incoerente que vocês entreguem o templo do Espírito a práticas que desagradam a Deus, como a imoralidade sexual. A mordomia do corpo deve ser observada por vocês. A ideia de mordomia, ela é pouco conhecida para os crentes, até mesmo de hoje, das nossas igrejas. Muitos não sabem o que é a mordomia do corpo. Logo, surge a necessidade de você, como professor da escola dominical, explicar o que é a mordomia do corpo em classe. Mordomia é o princípio que afirma que tudo que o ser humano possui, a vida, dons, tempos, bens e o corpo pertencem a Deus, que o confia ao homem para serem administrados de forma responsável e fiel. O mordomo não é o dono. Lembra, né? O mordomo não é o dono. Nosso corpo não é nosso porque ele foi comprado por Deus, ele foi criado por Deus. O mordomo é apenas um servo encarregado de cuidar daquilo que pertence ao Senhor e de prestar contas do seu uso. Vamos prestar conta daquilo que fazemos em nosso corpo a Deus. Você vai prestar conta, todos nós prestaremos. Logo, mordomia do corpo é a doutrina que ensina que o cristão, redimido por Cristo e habitado pelo Espírito Santo, deve reconhecer que seu corpo pertence a Deus e existe para a sua glória. Esse princípio exige consagração e disciplina física, moral e espiritual. O corpo deve expressar pureza, serviço, reverência e santidade, refletindo os valores do reino de Deus e testemunhando a presença de Cristo no mundo. Nosso corpo deve ser apresentado a Deus. Nosso corpo é templo do Espírito. Não pode ser apresentado como instrumento de injustiça. Não, de jeito nenhum. A gente deve, como mordomos, tomar cuidado do nosso corpo que pertence a Deus. O subponto 3 diz, propriedade e domínio. A lição nos fala, o detentor da propriedade deve também ter domínio, ou ter o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Aqui a gente vai retornar àquela ideia e repetir propositadamente. O cristão não pertence mais a si mesmo.
Portanto, sua vida está sob a direção do Espírito de Deus, que o conduz a uma vida de pureza e santidade. O cristão deve submeter-se ao domínio do Espírito e viver conforme sua vontade. E eu separei aqui alguns textos que nos ajudam a entender essa relação de propriedade e domínio. Somos de Deus, devemos viver exclusivamente para Ele, e viver exclusivamente para Ele implica em se submeter ao seu domínio, à sua orientação. Não andamos mais conforme a carne, mas conforme o Espírito. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9 e o 14, Paulo declara o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele diz o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer saber se você é filho de Deus? Você está sendo guiado pelo seu coração, você está sendo guiado pelos pecados que estão na sua mente, estão dentro de você, pelas suas vontades, pelos seus pensamentos, pela cultura da época, ou você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? A palavra agontai, guiar, expressa movimento constante sob direção segura. O Espírito conduz o Filho de Deus em um caminho de dependência e obediência. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25, o apóstolo exorta: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Viver no Espírito significa submeter os desejos e as decisões à sua direção e permitir que Ele produza em nós, cooperando juntamente com Ele, o fruto do Espírito, expressão concreta do caráter de Cristo em nós. Jesus afirma esse princípio em João, capítulo 16, versículo 13, ao dizer: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito atua como um mestre, como um guia. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele nos conduzirá, né? Ele vai guiar o discípulo à compreensão e à prática da vontade de Deus. E essa promessa, ela cumpre o que já foi anunciado em Ezequiel capítulo 36, versículo 27, que diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. O Espírito não apenas habita em nós, mas nos orienta, nos direciona. Ele conduz o povo de Deus a realizar a vontade do Todo-Poderoso. Então entende essa relação de propriedade e domínio. Se somos dele, devemos ser guiados por ele. Devemos nos deixar guiar pelo Espírito, andar no Espírito. Ponto de número 2 nos diz: o corpo como tabernáculo. Esse ponto aqui ele é bem interessante. E talvez alguns se choquem com o que eu vou falar aqui. Eu estou falando muito rápido, irmãos. Eu estou citando muito texto bíblico aqui, não é? Aí se eu estiver falando rápido aí, se você tiver com dificuldade de compreender, coloque aí nos comentários, porque na próxima aula a gente vai tentar falar mais pausado. Às vezes, quando eu falo muito pausado, dá a ideia de que os irmãos vão colocar aí do outro lado em 2x e a aula vai correr mais rápido, certo? Mas vamos nos ajudando aí, vamos pontuando aí o que é que a gente pode trazer, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente pode acrescentar no subsídio, para que possamos servir melhor aos nossos irmãos, tá bom? O corpo como tabernáculo, subponto 1, portador da presença. Neste ponto aqui, o autor ele vai trabalhar de forma metafórica, eu vou colocar aqui, viu? Isso aqui é um entendimento meu, de forma ilustrativa, a relação da nossa constituição tricotômica, corpo, alma e espírito, com o tabernáculo. E a partir dessa comparação, desse paralelo, ele vai trazer algumas ilustrações nesses 3 subpontos, ok? Então, portador da presença. A lição diz: uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14. O que é uma linguagem metafórica? Porque claramente essa linguagem ela está presente nos textos bíblicos que acabamos de ler e de citar. Linguagem metafórica é uma forma de expressão em que uma realidade conhecida, no caso a tenda ou o tabernáculo, é usada para explicar ou iluminar outras realidades mais profundas ou abstratas. Ou seja,
transposição de sentido, em que um termo concreto representa uma verdade espiritual ou teológica. Por exemplo, quando Jesus diz eu sou a porta, é uma linguagem metafórica. Ele não é de fato uma porta que você abre. Não, de jeito nenhum. Ele está utilizando a linguagem metafórica, atribuindo o sentido da porta ali para trazer para ilustrar uma verdade espiritual, certo? Então, é basicamente isso que Paulo e Pedro estão fazendo nesses textos que citei. E eu vou citar os textos aqui na íntegra. No caso do corpo humano, Paulo, em 2 Coríntios 5, do 1 ao 4, e Pedro, em 2 Pedro, do 1, capítulo 1, versículo 13 ao 14, utilizam a metáfora do tabernáculo, skenos, em grego, uma tenda temporária, para representar a vida terrena no seu aspecto transitório. Quando eles falam que a gente é como uma tenda, ou que essa tenda está se desfazendo, a ideia ali deles, de passar para os seus ouvintes, é que a vida é transitória. Esse corpo, nesta realidade de agora, esse corpo pré-ressurreição, ele está se decompondo. Lembra da aula passada, não é? Então é basicamente essa linguagem. E aqui a gente pode extrair algumas implicações teológicas. A primeira delas, temporalidade versus eternidade. O corpo, ele é temporário, mas, embora o corpo seja temporário, o ser humano é destinado a uma morada eterna, um edifício de Deus, casa não feita por mãos de homens. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Essa tenda é o que Paulo está ensinando, esse corpo ele está se desfazendo. Mas quando essa tenda, esse tabernáculo passageiro se desfizer, quando suas estacas forem arrancadas da terra, quando ela se desmontar, receberemos de Deus um edifício, uma casa permanente, não feita por homens. Então há essa ideia aqui de temporalidade versus eternidade. Há também a ideia de encarnacionalidade. Mesmo o corpo sendo transitório, o corpo é santo, pois é o local da presença de Deus. E aqui eu estou tomando as passagens bíblicas que estamos estudando nesta lição aqui de número 4. E eu vou usar aqui 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Embora a gente seja carnal e o nosso corpo seja transitório, ele deve ser santo, pois é o local da presença de Deus. E à luz de todos esses textos, nós encontramos uma implicação escatológica. A metáfora de tenda e de edifício e tal, ela reforça uma ideia paulina que traz uma tensão entre o já e o ainda não. Isso aqui é uma ideia teológica bem interessante e um tanto complexa para alguns. Entre o já e ainda não. Já habitamos em Cristo, mas ainda aguardamos o corpo glorificado. Já desfrutamos das benécias do reino futuro, mas ainda não em sua plenitude. Entende? É um já e ainda não. Desfrutamos muito do reino de Deus, das coisas por vir, mas não na sua totalidade. Então esses textos revelam um pouco disso. Embora tenhamos vida eterna por meio de Cristo Jesus, e a vida eterna começa aqui e agora, não desfrutamos da vida eterna na sua plenitude, no seu estado perfeito, quando teremos um corpo não mais sujeito ao pecado. Progredindo, nós temos o subponto 2 que nos diz tabernáculo e tricotomia. As duas imagens aqui, elas são diferentes. Primeiro, nós temos o tabernáculo, no subponto 1, como uma tenda móvel que se desmonta e tal. A ideia desse tabernáculo aqui, ou dessa tenda maior, no subponto 2, é uma ideia já do Antigo Testamento. Tabernáculo, onde o povo de Deus oferecia sacrifícios e tal. Aí olha o que o autor diz, tabernáculo e tricotomia. E aqui eu quero que você dê um passinho para trás e veja esse ponto com muita atenção. A lição diz, a analogia, guarde essa expressão, analogia, do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia 1. O pátio, um espaço externo aberto, 2. O lugar santo e 3. O lugar santíssimo, um espaço interno único coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue
o que lembra a tênue divisão entre a alma e o espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Neste subponto, aqui a gente vai enfatizar primeiro o perigo de uma exegese descuidada e, ao mesmo tempo, evidenciar a marca do Criador em toda a criação, especialmente no ser humano. Como assim, irmão Murilo? O que é que você vai fazer aí? Preste atenção. Devemos tomar cuidado com esse tipo de exegese que se fundamenta em alegorização. É difícil. Quando a gente alegoriza o texto, a gente traz para o texto a ideia e não extrai dele a ideia. Por exemplo, os mergulhos de Naamã, o primeiro mergulho da humilhação. O texto bíblico não diz isso. É eu quem estou impondo o meu pensamento ao texto. A primeira talha, a talha do não sei o quê, a segunda talha de não sei o quê e tal. É eu que estou inventando a mensagem, não é o texto quem está comunicando. Então nós precisamos tomar cuidado com alegoria. Alegoria. E aqui nós corremos o risco da falácia da alegoria descontrolada. Paulo e Pedro, em 2 Coríntios, em 2 Pedro, capítulo 1, não tratam de antropologia, mas da transitoriedade da existência corporal. Logo, é muito perigoso transferir o significado de uma metáfora para outros contextos a fim de construir doutrinas. Isso é impor ao texto um simbolismo estranho a ele. Se Paulo e Pedro não tratam de antropologia no aspecto da constituição do homem, mas de falar da transitoriedade da vida, muito mais o texto lá de Êxodo que fala sobre a composição do tabernáculo. Aquele texto ali não está ensinando de forma alguma ou defendendo a tricotomia. Ok? Então, se eu alegorizo aquele texto para dizer que esse texto está falando de tricotomia, eu estou caindo em uma falácia de interpretação, chamada falácia da alegorização descontrolada. E existe também a falácia do paralelismo não intencional. O que é essa falácia do paralelismo não intencional? É quando eu pego o exemplo aqui do tabernáculo e faço um paralelo, dizendo, olha, porque o tabernáculo é assim, o corpo humano também é assim, é assim, é assim, é assim. Esses textos estão em paralelo. Isso é perigoso. Deve-se tomar cuidado para não usar os textos bíblicos assim, alegorizando, espiritualizando o texto. Porque você vai forçar uma interpretação para provar um ponto doutrinário de interesse próprio. Você está cometendo uma exegese e não fazendo exegese. Portanto, as três partes do tabernáculo não comprovam a doutrina da tricotomia, apenas a ilustra. Então, se eu digo assim, olha, isso aqui ilustra a doutrina da tricotomia, ok, ilustra, mas não comprova nada. Você não pode dizer assim, eu creio na tricotomia, tá aqui, ó, o tabernáculo era assim, então o homem também foi feito assim. Você vai se tornar caricato, não faça isso, ok? Então é por isso que eu faço essa ressalva aqui nesse ponto. Agora, falando sobre a assinatura de Deus na criação, o Adalto Lourenço, saudosa memória, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, o texto aqui que eu coloquei no subsídio, reflete as palavras do Adalto Lourenço. Deus, o Criador de todas as coisas, deixou sua marca em cada uma de suas obras. O Deus da Bíblia é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é único em essência e triplo em pessoa. Ok. Aí olha o que ele diz. Isso aqui eu estou utilizando não para provar exegeticamente a doutrina da tricotomia. Eu estou utilizando a fala do Adalto Lourenço para ilustrar a doutrina da tricotomia e mostrar um certo padrão de Deus. Eu estou fazendo isso, assim como o tabernáculo é utilizado apenas para ilustrar, ok? Aí vê só,
Deus imprimiu sua característica trinitária em toda a criação. Exemplos dessa marca podem ser observados em diversos aspectos. Deus é trino, né? É um em essência, mas trino. 3 pessoas, um Deus. Olha só, o homem, assinatura de Deus, corpo, alma e espírito. Trino em sua constituição. O tempo, passado, presente e futuro. O espaço, largura, altura e profundidade. A matéria, prótons, nêutrons e elétrons. O estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. Sempre 3, né? A música, melodia, harmonia e ritmo. Aí o Adalto diz, a ideia de unidade na diversidade, o 3 em 1 aparece em toda a criação. Vou colocar em toda aqui, a gente tem que ter cuidado para não generalizar, né? Mas aparece em boa parte da criação. Isso não é coincidência, mas o reflexo do próprio Criador. O Deus das Escrituras deixou sua impressão, sua marca naquilo que fez. A criação, em sua estrutura e beleza, proclamando o Deus Trino, 1 em essência e 3 em pessoa. É apenas ilustração, certo? O subponto 3 diz, um tabernáculo guiado. Olha o que a lição nos diz aí. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem quer dia, quer noite. Então, a gente vai olhar para esse ponto aqui, tendo em vista o subponto anterior, sabe? Para não cair naquelas falácias exegéticas. E vamos olhar com cuidado, focando na sua ideia central. Qual é a ideia central deste subponto aqui? O que é que o comentarista quer nos ensinar? A presença de Deus deve ser o guia constante da vida do crente. Já falamos sobre isso lá naquele subponto que tratamos sobre a relação de propriedade e domínio. Aqui vamos acrescentar uma breve explicação. Quando a nuvem, olhando lá para o Antigo Testamento, principalmente para o livro de Números, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam. Porém, se a nuvem que estava sobre o tabernáculo não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Assim era continuamente. De dia, a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo e à noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel. Dando a entender aqui que o povo de Deus deveria ser guiado por ele. Deus era quem ditava o caminho, Deus era quem ditava a marcha, Deus era quem mostrava ao povo quando era a hora de parar e quando era a hora de andar. Dá aqui a ideia de guia, de direção, certo? E quais são as implicações aqui? Bem, a primeira delas é que sem tua presença não nos faça subir daqui. Deve ser o desejo de todo crente. Está em Êxodo capítulo 33, versículo 15. Nós devemos almejar isto aqui. Aqui deve ser a nossa oração constante. A igreja deve orar por isso constantemente. Antes de qualquer decisão, o critério não é conveniência. Vai ser bom para mim? Não, não é conveniência. Isso aqui vai me render? Quanto é que isso aqui vai me dar? Não, o critério não é esse. O critério é, Deus está conosco nisto? Senhor, não me faça ir para cá, ir para ali, se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não for na minha frente. Se o Senhor não me acompanhar. A segunda implicação é que ser guiado pelo Espírito é aprender o tempo de Deus. Nem adiantar-se, ou seja, autonomia, eu faço, eu é quem vou... Não é adiantar-se e nem atrasar-se, inércia. É estar dentro do tempo e da vontade de Deus. Então, nossas decisões, aquilo que a gente faz com o nosso corpo, deve estar segundo a orientação de Deus. Vamos progredir. Ponto de número 3, cuidando do templo do Espírito Santo, ou do templo do Espírito. Como é que a gente cuida do templo? Vê só, já aprendemos aqui que fomos comprados e selados, já aprendemos que devemos estar sob o domínio do Espírito Santo, vimos a relação entre tabernáculo e corpo, portanto, no corpo a gente deve ser guiado pela presença, nós
somos a habitação de Deus. Vimos isso aqui e agora a gente vai ver como cuidar do templo e da morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Primeiro ele diz o seguinte: fugir da prostituição. Você quer cuidar do templo? Fuja da prostituição. Olha o que a lição nos fala. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo referindo-se à impureza ou à imoralidade sexual no sentido geral. O alerta divino é um imperativo radical. Fugir. Fugir. E o pecado contra o corpo, a imoralidade sexual, e aqui eu posso dizer o adultério, a pornografia, a masturbação, a fornicação e todo o uso inadequado do corpo, ele é um pecado terrível. E Paulo vai explicar isso em uma linguagem chocante. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós somos membros do corpo de Cristo. A partir do momento em que você peca contra o seu corpo, você macula o corpo de Cristo. Entenda a linguagem aqui. Por quê? Quando o homem se une à sua mulher, ambos se tornam uma só carne. Mas quando o homem se une com uma prostituta, ele corrompe esse laço que ele tem, esse laço espiritual que ele tem, com o corpo de Cristo e com o seu cônjuge. E ele vai dizer aqui, em palavras muito vívidas e claras, que a imoralidade sexual é um pecado terrível. E quando o assunto é os pecados sexuais, Paulo tem uma palavra: fuja. Não acho que você é forte, não. Fuja. Resistir ao diabo, ok. Mas e o pecado sexual? Fuja. Existe a fuga dos corajosos. Por aí se diz que quem foge é covarde. E Paulo vai nos ensinar aqui que para cuidar do templo precisamos ter coragem. E aqui coragem se traduz em fugir. Paradoxal, não é? A fuga não dos covardes, mas dos corajosos. Cuidado para você não estar flertando com o pecado. Cuidado para você não estar brincando com a tentação. Ah, não, eu consigo. Consegue não. Consegue não. Se você não fugir de forma súbita, de repente, você vai cair. É preciso fugir, é preciso cortar o mal pela raiz. Quando o assunto é pecado sexual, corte o mal pela raiz. Seja radical, ao ponto de fugir. Eu me lembro de um amigo meu que tinha problemas com pornografia. E ele me disse uma vez, na época eu achei radical, hoje eu acho que ele foi extremamente sensato. Ele disse: Murilo, como eu não estava conseguindo vencer, orando, jejuando e lendo, eu fui radical. Sabe o que foi que tu fez? Eu me desfiz do meu celular. Como assim? Eu desfiz do celular, comprei uma lanterninha. E na minha casa eu não cortei a internet, não tem internet na minha casa. Mas isso não vai resolver o problema, porque é um problema não, mas isso vai me ajudar. Os gatilhos que me levavam ao pecado foram cortados. Agora eu consigo resistir. E até que o meu coração esteja sarado, eu não vou mais comprar um celular, botar a internet na minha casa. Foi radical. Não, irmão Murilo, isso aí é o super crente. Não. É alguém que entendeu que é fraco e que quer agradar a Cristo acima de tudo. Ao ponto de ser radical nesse aspecto. Irmão, o negócio é fugir. Você que é casado deve ter mais cuidado ainda. Porque o teu compromisso é ainda maior. Ainda maior. Fugir. Fugir. Um terceiro ponto aqui é as disciplinas espirituais. Como cuidar do corpo? Você deve manter
as disciplinas espirituais. E eu dividi as disciplinas espirituais em disciplinas individuais e coletivas. Esse subponto ficou bem interessante, eu tenho 2 tabelas aí. A lição diz assim: para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado, é preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nossa vida. As disciplinas são espirituais, mas elas são praticadas através do nosso elemento físico, o corpo. Lógico, o corpo está operando em conjunto com a alma e o espírito, né? Mas essas disciplinas, elas são possíveis por meio do corpo. E disciplinas espirituais são práticas ordenadas e intencionais pelas quais o crente se coloca de modo contínuo e humilde sob a ação transformadora do Espírito Santo, cooperando com a graça de Deus para crescer em santidade e em conformidade com Cristo. O foco das disciplinas espirituais não é o desempenho religioso, mas a comunhão com Deus. E eu coloquei aí as disciplinas espirituais individuais. Eu nunca vi ninguém fazendo essa divisão. Eu posso estar enganado, mas eu não vi ninguém fazendo essa divisão. Aí a tabelinha nossa. Disciplinas espirituais individuais. Leitura e meditação da palavra. Contemplar, refletir e aplicar a escritura à vida prática. Oração. Comunhão e diálogo com Deus em adoração, súplica e intercessão. Jejum. Confissão e arrependimento é uma disciplina espiritual, reconhecimento honesto do pecado e busca de restauração espiritual. Solidão e silêncio também é uma disciplina espiritual, porque geralmente a gente fala só de 3, leitura, oração e jejum. Mas olha aí, confissão, solidão e silêncio. Afastar-se do ruído e da agitação para ouvir Deus e examinar o coração. A gente precisa disso aqui, de solicitude. Em 6º lugar, simplicidade. Irmãos, que fantástico! Simplicidade também é uma disciplina espiritual. Viver com o desapego das riquezas e das distrações materiais. Aí eu separei aqui as disciplinas espirituais no seu aspecto coletivo. Mas ainda falando, né, sobre as disciplinas espirituais no aspecto individual, eu tenho aqui submissão e gratidão e adoração pessoal. São disciplinas espirituais. Aí olha as comunitárias. Adoração pública, comunhão cristã, a koinonia, serviço e ministério são disciplinas que devemos estar empenhados. Mordomia e generosidade, oferta a oferta do tempo, recursos e talentos ao reino de Deus, evangelização e testemunho e celebração e alegria cristã, ou seja, regozijo coletivo pela fidelidade de Deus. Temos aí as disciplinas individuais e as disciplinas coletivas, nas quais o nosso corpo está envolvido. E é uma forma de cuidarmos do nosso corpo. Cuidamos da alma e do espírito, mas as disciplinas espirituais envolvem também o nosso corpo. E essas aqui agora, do subponto 3, disciplinas corporais, elas são bem específicas. Quando o corpo é beneficiado, lembra daquela palavra somatização? Que a gente falou na lição de número 1, quando o corpo está bem, provavelmente a alma e o espírito também irão bem. Porque o corpo afeta a alma e o espírito, assim como a alma e o espírito afetam o corpo. Aí essas disciplinas corporais, a lição diz o seguinte: é um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Desses cuidados, dentre esses cuidados, estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que o crente não bebe, mas come muito. Aqui é uma coisa terrível. São pecados domésticos, não é? São pecados que a gente cultiva. A gente reprova a imoralidade sexual, mas se esquece que a gula também é pecado. Se esquece que a intemperança é pecado, é uma obra da carne. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns, além do aspecto alimentar, descanso, especificamente o sono e exercícios físicos também são importantes
cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Olha, não está aqui nas disciplinas, que eu coloquei aqui as disciplinas corporais, mas deixe-me dizer aqui aos irmãos. Eu não devia nem falar isso aqui, mas deixa eu dizer aos irmãos. Não é pecado os irmãos irem no nutricionista, irem num endocrinologista. Irmão, não é pecado mesmo, não. Mas também não é pecado os irmãos irem no urologista, fazer exame de próstata. Não é pecado, irmãos. É uma forma de você cuidar do seu corpo. Eu não sei se o pessoal vai falar isso nas aulas aí Brasil afora. Mas você precisa acabar com esse preconceito. Você precisa, porque é para o seu bem. É uma forma de você cuidar da sua saúde. Da mesma forma, não tem problema nenhum as irmãs fazerem os preventivos. Câncer, quando descobrido no seu estágio inicial, tem uma grande chance de entrar em remissão através do tratamento correto. Então acaba com esse negócio, irmão. Aí quando a gente fala sobre disciplinas corporais, eu quase não vejo ninguém falando sobre isso. E não me recordo de um livro específico que fale sobre disciplinas corporais. Eu vejo livros falando sobre disciplinas espirituais, mas corporais não. Quais são? Exercício físico, movimento o corpo, força, resistência, vitalidade, caminhada, corrida, natação, andar de bicicleta. Irmão, você precisa fazer movimento. Segundo, boa alimentação. Coca-Cola. Não que seja pecado. Não que seja pecado. Mas tem gente que é de manhã, de tarde, de noite. Irmão, isso vai ter um impacto negativo na tua saúde. Isso vai acabar com o teu intestino, com o teu estômago. Falar isso na igreja é correr risco de ser escorraçado. Porque os irmãos bebem coca demais, comem pizza demais. Vem você comer pizza, beber Coca-Cola, compra aí a assinatura da ferramenta EBD, homem. Vai ser melhor pra tu. Mas tem gente que é demais, não tem limite. Todo dia é iFood, todo dia é quitute, todo dia é miojo. E, irmão, você vai se acabar cedo se você continuar nesse caminho. Começa a cuidar do teu corpo agora para tu envelhecer bem. O corpo é que nem um cartão de crédito. Você vai ali passando. Tchu, 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 tchu. Uma hora chega a fatura. Uma hora vai chegar a fatura. Diabetes, hipertensão, câncer. Cuidado, irmãos. Descanso e sono. Tem gente que acha que tem que fazer tudo na igreja e não dorme, e é uma preocupação, e é estresse. Mas você precisa descansar. Seu corpo precisa de descanso. Eu conheço crente que anda de olho fundo. O zóio é fundo porque não tem um tempo de descanso. É viajando para cima e para baixo. É uma atividade frenética que não para, um ativismo religioso. Não dá o devido descanso ao corpo. E tem muitos irmãos do ministério assim. A gente precisa cuidar do nosso corpo, precisa descansar adequadamente. E eu coloquei aqui, as irmãs aí, depois me agradeçam, né? Eu coloquei aqui, ainda como uma disciplina corporal, não está na lição, higiene e autocuidado. Irmão, fazer o pezinho do cabelo, não é? Cortar o cabelo, cortar as unhas, tomar um banho, usar um cremezinho, um Rexona, um herbíssimo, botar uma colôniazinha. Irmão, lavar a roupa, lavar a cueca. Tem terno de irmão, às vezes, que se você molhar esse terno e espremer, você enche uma garrafa de veneno. Irmão, higiene e autocuidado também é uma forma de disciplina corporal. Cuide do templo, cuide do seu corpo, ok?
a gente vai encerrar por aqui e nas próximas lições vamos falar sobre a alma. Vamos entrar no segundo bloco deste trimestre, ok? Então, meus irmãos, reconhecer o corpo como templo do Espírito Santo é reconhecer que a vida cristã envolve responsabilidade integral diante de Deus. Deus abençoe a todos, desejo a vocês um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. Olha para mim aqui bem nos meus olhos, não se esqueça, abra a jaula!